Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que coloca nessa mesa os melhores, os principais fornecedores do ramo de eventos do interior do estado de São Paulo. Você que me acompanha já sabe, esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio da Next Studio Produções. Quer conhecer mais um pouquinho de tudo de tão bacana que é feito nesse espaço? Acesse esse Instagram que está aqui na sua tela. E você vai conhecer os meus colegas que também têm programas nessa casa. Eu quero te dizer que hoje o programa está interessantíssimo. Você já vê aqui dividindo a tela comigo minha amiga Cris Porreca, Zarzuela Eventos aqui na casa. Bem-vinda, Cris. Obrigada, João. Estou muito feliz. Muito feliz de estar aqui, muito lisonjeada pelo convite, por estar aqui essa noite. E vamos que vamos, né? É um lugar que se relaciona não só com a minha vida profissional, mas com a minha vida social. Sim, que bom, né? Que bom. Faz parte de muita gente aqui da nossa região, né? Muita, graças a Deus, muita gente. A gente fica muito feliz. Isso aí. Vamos contar muitas histórias aqui sobre o Zarzuela. Do lado de lá, uma dupla de araras, cada um em sua área de atuação. Eu já citei ele aqui algumas vezes, porque foi ele que me mostrou os caminhos da celebração de casamentos. Não é isso, Rafael Faria? Bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite, Cris. Boa noite, Gustavo, aqui do lado. Boa noite pra todo mundo, né? Falei boa noite, gente. Pode falar boa noite? Pode falar boa noite. Dia, boa tarde, pra quem todo mundo tá acompanhando a gente. Acho que foi isso, João. Foi isso? Foi isso. Com certeza, eu sempre digo aqui. Eu lembro da primeira cerimônia que você foi acompanhar comigo. Foi no Aras, em Santa Gertrudes. Exatamente. E depois você me passou uma sua, que você não tinha agenda, no sul de Minas. Foi isso mesmo. Você foi longe, hein, cara? Eu fui longe. Esse a gente vai contar essas histórias sobre longe. Bem-vindo, Rafa. E do lado do Rafa, mais um ararense. É de nascimento, inclusive? Sim. De nascimento, inclusive. Ele é fotógrafo, ele tem o dom da captação de lindas imagens. Eu tô falando do Gustavo Carreiro. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite. Conhecer o Rafa eu já conheço, mas conhecer um pouco mais também da Cris. O espaço dela eu já conheço, é muito bonito. Você tive a oportunidade de conhecer também numa cerimônia muito bacana. Foi gostoso. Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Legal, bem-vindos, fiquem todos muito à vontade. Cris, vou começar contigo. Primeira coisa, tá na cabeça de todo mundo a eterna dúvida. É Zarzuela ou é Zarzuela? É Zarzuela. Zarzuela. É Zarzuela. Como é que começa a história desse espaço tão bacana? Na verdade, o Zarzuela, ele foi uma vontade, uma ideia da família do meu marido desde sempre, né? E aí nós fomos todo mundo junto ali, né? Cada um com a sua contribuição. E inauguramos o Zarzuela em 2010. 2010 nós inauguramos o Zarzuela com essa visão de um salão de eventos, assim, que fizesse jus ao que ele ia ser, o que ia sediar ali dentro, né? Grandes eventos, o luxo, toda essa questão aí. Isso é legal dizer para quem não é de Limeira e que nos acompanha. É um salão de muito requinte, é um salão com toda a estrutura e com diversas possibilidades, é um salão versátil. Exatamente. Ao longo do tempo, quando tudo é no papel, quando tudo está no papel, lógico, a gente idealiza aquilo que está ali. Mas quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a perceber tudo o que ele pode entregar. E o Zarzuela, ele entregou muito mais do que a gente imaginou. Fala assim, ele é pra gente hoje, pós-pandemia, a gente descobriu ainda, acho que a gente vai descobrir eternamente, né? Mas um novo Zarzuela, que é essa questão do corporativo, dessa coisa, dessa facilidade assim que o pessoal tem de, a gente vai fazer o workshop em cima, a gente vai fazer o restaurante embaixo, a gente vai fazer o café, né, o coffee break em cima. Então, a gente tem essa versatilidade de trabalhar com vários espaços, com vários... Atendendo, assim, noivas. Como nós fizemos junto, né? Casamentos maravilhosos, ao ar livre, a parte da cerimônia lá fora. E depois recebe os seus convidados na parte de dentro, seja no salão de campo ou no contemporâneo. Eu tô contando aqui, acho que eu já fiz casamentos lá em pelo menos uns 5 lugares diferentes. É muito impressionante. É incrível. Lá fora, embaixo no salão menor, né, na parte de baixo. E em cima, a possibilidade que você tem ali é muito grande também. Já fizemos cerimônia dentro do mesmo espaço. Como foi o nosso evento da Gecunce, né? Nós tivemos ali a questão da plenária e, ao mesmo tempo, toda a parte da alimentação no mesmo local. E tivemos eventos que também não estavam no mesmo local, né? A plenária estava num local, feiras. Então, ele foi abrindo um leque. Expo Tatu esse ano. A Expo Tatu em 2023 ocupou os 2 salões, mais o espaço de fora para a área de food truck. Exato. A Moto Sudeste.
né? No começo do mês. Fizemos vários eventos religiosos. Então, assim, é muito versátil. E a gente foi descobrindo isso. Porque quando a gente realmente inaugurou, era voltado. Casamento, 15 anos, né? Ele é muito luxuoso. Ele tem uma estrutura muito bem feita, né? Questão de camarim, questão do gerador. Então, tudo foi pensado para fazer para pegar aquela fatia do mercado. E hoje ele expandiu para todas as áreas. A gente fica muito feliz com isso, né? Eu lembro de um 15 muito anos feliz. lá, teve show Munhoz e Mariano. Foi. Toda a parede, projeção mapeada. Aquilo dentro do salão. Dentro do salão. Você não reconhecia lá, né? Você transformou. Você entrava no Zarzuela, até eu, né, que tava ali dentro fazia anos, eu olhei e falei, poxa, será que eu tô aqui mesmo? É aqui? Ou teletransportaram eu. Eu vim no endereço certo, colocar no Waze. Ô, Cris, e o que eu acho mais interessante é essa capacidade de vocês de se reinventarem, né? Porque por mais que vocês tivessem já uma estrutura tão completa, vocês criam um espaço casar lá fora. Quando vem a tendência forte de casamentos ao ar livre, vocês viram a possibilidade de aproveitamento de espaço e trouxeram espaço casar, que é um espaço lindíssimo também. Exatamente. Meu marido, quando ele começou a ver realmente essa necessidade, ele sentou comigo e ele falou, olha, eu vejo realmente, ele é bem visionário em relação a isso, né? E ele falou pra mim, eu vejo essa necessidade. E é urgente. Então, ele mesmo pegou um papel, eu lembro no dia, ele mesmo esbocou. Não, ele não é arquiteto, tá, gente? Tudo bem. Tudo bem, ele não é arquiteto. Lógico que ele levou pra alguém que sabia fazer. Mas ele esboçou tudo aquilo que ele sonhou. Isso foi desde o começo do Zarzuela. O Marcelo é uma coisa assim, eu falo até, né, falar, nossa, mas você tá falando de uma pessoa que, mas não é. Ele, como profissional, uma pessoa que ele sabe... Hoje eu falo, vamos furar uma parede, ele fala, ali não, ali tem um cano. Ali, eu que tava junto, eu que mandei chumbar. Então, ele sabe cada detalhe ali tudo dele. Na cabeça dele. Tudo. No dia da inauguração, eu falei, você não vai conseguir inaugurar, né? Porque são 15:07, você tá acabando de fazer a última fiação, porque não tá... Então, assim, e quando veio o espaço interno, foi isso. Ou espaço externo, na verdade, desculpa. Nós precisamos fazer urgente. Então, ele foi, chamou o pessoal, desenhou, idealizou tudo aquilo. Foi atrás de cada detalhe daquele... Sabe aquela escada, aquela parte aquele arabesco, aquela... Quando ilumina. Ele foi, exatamente. Ele falou, eu vou buscar isso, porque é isso que eu quero ali. Né? Aqueles dormentes, aquela madeira, de cada detalhe. Então, assim, você fala, poxa, é um negócio que deu na mão de alguém e fez. Não, foi sonhado cada detalhe por ele ali. E, obviamente, a gente ajudando ali, né, nos bastidores. Com as vivências individuais também, de cada um deles. Exato. Muito bacana. Vou passar pro lado de lá. Rafa, como é que o jornalista, repórter de TV, foi secretário municipal de comunicação, teve diversas atuações no ramo da comunicação, se torna celebrante? Nossa, João, essa história vai me remeter a um passado até um tanto longínquo aí. Eu acho que é mais de 15, 16 anos já o primeiro casamento. Na época eu trabalhava na Câmara ainda. Uma colega de trabalho disse que uma amiga iria se casar e precisava de um celebrante, de alguém para fazer o casamento. Na época eu nem sonhava que isso um dia poderia virar profissão. E simplesmente ela foi eu. Mas antes eu conversei com o padre, busquei orientação para ele. O que eu devo fazer? Porque a história dessa menina que queria se casar era que o irmão era pastor, mas o irmão não queria fazer a cerimônia, até porque ela não professava a fé da mesma forma que o irmão. E o noivo também era de uma outra religião. Mas eles queriam que eu falasse de Deus, falasse alguma coisa, fizesse uma oração com eles ali. Aí eu fui conversar com o padre e falei, e agora, o que eu faço? Aí ele me deu um pouquinho o caminho das pedras, né? Até onde ir e até onde eu também aceitava ir, né? Até hoje eu falo que me sinto pequeno demais para abençoar um casal. Mas foi dessa forma que começou, né? Pelo menos esse foi o primeiro. E naquele momento você se lembra da reação do padre? Ele estranhou ou não o fato dele precisar orientar um celebrante? Eu acho que ele não estranhou, João, porque eu tenho certeza que eu não fui o primeiro nesse sentido, né? Certamente outras pessoas já buscaram uma orientação nesse tipo de... O que eu faço? Alguém me pediu para falar algumas coisas no casamento. Sabe aquele casal que de repente faz a cerimônia no civil, mas queria alguma coisa diferente na festa? Talvez isso já acontecesse lá atrás, claro, com menos força do que tem hoje, né? E talvez para ele não tenha sido novidade. Era um padre também com mente aberta, né? Então acho que isso tem uma certa diferença. E como é que você se sentiu naquela primeira cerimônia? Foi um divisor de águas logo de cara? Não foi, João, não foi. Até porque, como eu disse, eu não imaginei que isso um dia fosse virar profissão. Tanto que só depois depois de uns 5 anos mais ou menos, que surgiu novamente um convite. E aí eu fui entender qual era a função do celebrante, né? Do celebrante de casamentos. Eu já fazia parte de um grupo que discutia cerimonial público. Nesse grupo tinham alguns celebrantes de São Paulo, de outros estados. Na época eu morava em Araras ainda, né? E aí eu fui buscar entender como funcionava.
Aí busquei realmente informação. Escuta, como você faz? Me ensina, me fala, me mostra. Tem um pré-roteiro pronto? Na caruda, fui lá e pedi mesmo. Porque a gente não tinha internet assim, né? Com tanto volume de coisa, com tanto vídeo. E foi aí que começou. E eles te acolheram? Houve uma abertura? Não, houve sim, porque justamente por esse diálogo que já existia dentro desse grupo de cerimonial público, né? Já existia isso. Então, a partir disso, eu comecei a trilhar esse caminhozinho. E hoje, se a gente pudesse dizer, já fiz tantas cerimônias, você já fez esse cálculo? Ó, é que a pandemia, ela deu uma zerada em tudo, né? Mas pra todos nós, eu acho que 2017, 2018, acho que eu cheguei a bater num ano 105 cerimônias. Num ano. É muita coisa. Agora começou a reacender de novo, né? Aquela história de 2 casamentos por final de semana, 3. Aí vem feriado prolongado, a gente faz 4, 5. Uma loucura. Essa loucura, né? Mas também, sim, tem mês que é muito vazio. Acho que para você talvez seja dessa forma, Dessa forma, tem alguns meses mais fraquinhos, né? Tem alguns mais intensos aí, aqueles setembros, né? Que são os novos meses de maio, outubro, novembro e aí por aí vai. Mas a gente tá sentindo esse retorno bem, né? Bem legal. Que bom, né, Cris? Olha, lá também. nós, graças a Deus, a gente esperou, né? A gente foi... Na verdade, o ramo de evento, eu costumo falar que foi o mais judiado, né? Porque assim, foi o primeiro que parou e o último que voltou. E mesmo quando voltou, ele não voltou. Voltou daquele jeito, Ele cheio voltou. de restrições, Vocês havia um acreditam? incômodo. Eu tenho uma cerimônia remarcada ainda. Que Eu vou também. celebrar agora em setembro. Você também? Outubro. A minha é setembro. Vou fechar minha agenda de férias. Os nossos lá acabaram, mas assim, foi voltando aquela, né, a 30 pessoas. E a gente não via aquela hora de ver realmente. Eu falo assim, eu lembro, o primeiro evento que eu fiz foi um casamento. E a gente tava voltando ainda, o pessoal de máscara, liberou aquele horário e tal, né? E eu lembro como se fosse hoje, era uma banda no palco em Limeira, chamada Máfia. E aí tinha uma santa, uma Nossa Senhora, assim, linda, colocaram assim. E eu vi tudo aquilo, né? Começou a banda, uma música linda, tal, a noiva. Eu falei, não, gente, eu vou ter que me esconder aqui no cantinho do elevador, eu vou chorar, porque eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Você ficou emocionada. Eu chorei porque a emoção foi muito grande. Eu tinha desistido de ver gente junta de novo. Eu falei, acho que a gente não vai ver mais, né? Porque como que a gente vai fazer? Isso tudo acabar e a gente fazer festa de novo. Exato. Né? Com 300, 400 pessoas, que era o que a gente gostava de fazer e Parecia gosta, né? inimaginável voltar a essa realidade, né? Exatamente. E hoje a gente sente isso mesmo, esse retorno que você falou. 2, um em cima, embaixo, o pessoal procurando. Isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso. Isso é demais. O brasileiro sempre foi muito festivo, né? Então sempre teve essa parte mais acalorada em todas as festas. A gente, quando passou pela época da pandemia, foi muito difícil. Sentimos a falta do toque, Sim, né, sim. Gustavo? É muito, muito difícil. Ô, Rafa, voltando a você, quando é que você percebe que você aconteceu? Porque quero que conste nesse programa que Rafa é referência no mercado, com casamentos em rede nacional e de grandes artistas. Como é que você percebeu? Eu acho que eu acertei nesse segmento. Caramba. Agora, depois que eu te disse, não? Eu nunca pensei nisso, João, mas acho que a minha mudança para São Paulo já foi um sinal disso. Quando eu fui secretário de comunicação, como você bem disse, né? Trabalhei em Araras durante 6 anos ali como secretário. E naquela época eu tinha que negar algumas agendas que já começavam a pipocar para a celebração de casamentos. Porque a função de secretário, ele exigia demais a minha presença ali ao lado do prefeito, nos eventos, nos finais de semana. Indo para São Paulo, fui para São Paulo em 2014. Aí praticamente foi um divisor de águas. Eu fui para fazer TV, mas eu fazia TV de segunda a sexta-feira. Final de semana eu estava completamente livre. Mas de repente esse completamente livre começou a mudar. E mudar assim, a minha agenda para o interior se intensificou e a minha agenda para São Paulo abriu. Aí eu falei, agora eu estou no lugar certo. Porque aí eu comecei a perceber que de São Paulo eu ia para qualquer lugar. Podia ir para um aeroporto e para o Rio de Janeiro, como eu realmente fui. Podia ir para o sul do país, como eu fui. Podia pegar o carro, uma rodovia, atravessar uma estrada e ir até Minas Gerais, como aconteceu. Ou como eu poderia rasgar em Anguera Bandeirantes, como eu faço quase todo final de semana. E venho para Araras, para Limeira, para Rio Claro, para celebrar, para falar de amor. Que é um mercado muito bacana na nossa região, sem dúvida, né? uma região é muito boa para isso. Mas acho que mais ou menos 2014 foi esse... Por aí essa virada de chave, né? Virar a chavinha. Vamos saber de alguns casamentos bacanas que o Rafa fez, mas não sem antes falar do Gustavo. Como é que você começa, Gustavo? Já começa com imagens? Na verdade, assim, é engraçado essa parte aí, porque eu não sabia que eu gostava de fotografia. Eu gostava muito de revista quando era novo. Olhava a revista e eu imaginava eu fazendo aquilo que eu via nas revistas. Então, por exemplo, se eu via uma Fluir, eu já queria ser surfista.
Você queria estar na foto. Foi aí que eu comecei a pensar, porque como começaram a me perguntar de onde surgiu o gosto pela fotografia, né, a paixão pela fotografia. E eu comecei a pensar, e falei, só pode ter sido daí. Eu entendi que o que me chamava a atenção, o que me fascinava, eram as imagens. É engraçado porque eu comprava muita revista, mas eu não lia. Eu não era muito de ler, a não ser que a foto me chamasse muita atenção. Eu queria saber a história. Que curioso. E aí eu comecei quando eu identifiquei isso, eu comprei minha primeira câmera e estava sendo introduzida a fotografia digital. Eu fui para o Senac em Campinas, foi em 2008. Em dezembro de 2008 eu concluí o curso do Senac e dei continuidade ali, fui fazendo... Só que antes muito estúdio. Fui primeiro para a área de estúdio. E aí no estúdio eu fotografava muito produto. E eu sentia falta de algo. Então, assim, eu achava incrível o que dava para se fazer ali com os produtos, porque dá para criar muita coisa em estúdio. De um lugar escuro, você consegue trazer iluminação, consegue trazer sensibilidade, consegue trazer, por exemplo, para alimento, sensações. Você consegue trazer a textura do alimento e tudo mais. Então, eu achava isso incrível, mas ainda sentia falta de alguma coisa. E não tinha clareza do que era? Não, nenhuma. E aí, por instrução do professor do Senac, com ele que eu fui alongando os estudos, né? E aí ele falou, olha, eu falei do casamento e falou, tenta. E eu fui para um workshop de casamento, também na cidade de Campinas. Lá me apaixonei pela história. E eu acho que, principalmente pelo profissional, que ele era muito apaixonado por isso. E isso meio que eu consegui, sabe, sentir. E a sensibilidade, né? Acho que a emoção, isso torna tudo muito, muito mágico, muito único. Então, às vezes as pessoas falam, mas você vai todo final de semana para casamento? Cara, é um final de semana diferente do outro. Sofrimento zero. É zero. Você trabalha com a felicidade dos outros. Tem a parte difícil, a gente tem muita responsabilidade. É imensa. Muita. Mas é incrível, é incrível. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E aí, então, você percebeu que o que faltava era a emoção, era algo além. Era a história. História de casal. Por quê? Porque eu fotografava. Eu precisava saber o porquê, precisava ter algo que falasse, não, uma motivação, vamos falar assim. E o casamento, ele tem. Quando a gente vê, eu, por exemplo, recentemente eu mudei de casa, e é muito fácil se encaixotar tudo, mas a hora que você pega um álbum de fotografia, parece que você não consegue deixar de folhear ele. E a história, e você lembra daquilo, um fotógrafo disse que, um fotógrafo que eu conheço lá do Sul, ele disse que a fotografia é como se fosse uma janela. Quando a gente abre uma janela, a gente sente cheiro, a gente lembra de algumas coisas, e quando você vê uma imagem, para mim, ela tem esse poder. E o produto ele não tinha, era só um produto. Embora tinha produtos maravilhosos, era só um produto. A história, quando a gente vê uma foto, a gente lembra do choro, a gente lembra se choveu, a gente lembra de coisas que nem estão ali naquela foto. Então, eu acho ela muito, assim, fascinante. E você se lembra do seu primeiro casamento? Se aquilo te tocou de fato diferente? Você se lembra dessa sensação? Eu lembro que eu fiquei muito nervoso. Põe araras. O que acontece assim, eu sempre fui muito cuidadoso com tudo. Então, os primeiros casamentos, eu fui trabalhar para outros fotógrafos. Perfeito. Eu quis trabalhar pelo menos por um ano com outros fotógrafos, porque eu sempre entendi que não tinha volta, você não podia errar. Diferente do produto, que se eu não acertasse a luz, eu simplesmente modificava ela e fazia até ter a aprovação do cliente. Mas no casamento não tinha isso, não tem, né? Não tem como. Então eu fui trabalhar para outros fotógrafos, até eu me sentir um pouco seguro. E mesmo quando eu comecei, depois de um ano, eu comecei a pegar meus próprios casamentos e eu trazia outros fotógrafos que tinham mais experiência do que eu para me ajudarem, porque eu ainda assim não me sentia seguro. Eu tropeçava quando eu entrava assim em corredor, assim, porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Tropeçava assim, mas andava meio bem difícil. Sim. Até que agora flui de uma forma muito natural e tudo mais, e eu me encontrei bem nisso. E se encontrou mesmo, porque a gente percebe, né, Rafa, no trabalho do Gustavo e da equipe, né, que ele coordena, que tem algo por trás, né? A leitura correta do momento, do sentimento. Parabéns, isso é de fato um trabalho qualitativo que se destaca. Parabéns. Assino o que o João falou, isso é fato. Isso é fato. Cris, você aqui, como é que você se mantém atualizada nesse ramo? A gente sabe, acabei de falar, que os espaços, por exemplo, de casamento ao ar livre se proliferaram nos últimos anos. Como é que ela se mantém nessa crescente tão impressionante? Essa questão mesmo, eu acredito que de ter essa versatilidade. Eu acho que ter pego na hora certa essa questão, precisamos ter algo externo. Precisamos atingir essa fatia do mercado que busca
essa questão do externo, até porque depois da pandemia o pessoal procurou muito, né, o externo. Mas assim, eu acho que trazendo pro cliente o que ele realmente precisa, né? Cris, eu preciso de gerador, a gente tem. Cris, eu preciso de camarim, a gente tem. Mas eu não preciso de um camarim, eu preciso de 3, não, a gente tem, né? Eu preciso de palco, eu preciso de acústica, eu preciso de um elevador, porque o pessoal que vem vai, né, a acessibilidade, né? Então, assim, o Zé Zoeira, ele foi o estacionamento. Estacionamento. Ele foi extremamente pensado para aquilo. Cozinha. Pergunta, Tá, eu preciso de comida. Não vai falar do buffet? Eu ia chegar. Eu parei no estacionamento e chegar no buffet. Eu preciso da comida, né? Eu quero só um coffee. Eu quero o jantar completo. Eu quero tudo. Eu quero a mesa de frios. Não, eu quero a ilha Tim. Né? Eu quero... Meu aniversário é 15 anos. Então, eu preciso de um que você personalize... Que é o que ele tá falando, essa questão que é o que vocês também fazem, né? Uma celebração personalizada. E isso é muito fantástico, né? Eu falo assim, é muito curioso. Assim, na sua última da Marina, acho que foi com o Ricardo. Até então as pessoas vinham falando pra mim, né, Cris? Letícia e Felipe. Letícia e Felipe, é verdade. Letícia e Felipe. Foram sequências, uma semana depois. É verdade, uma semana do outro. E as pessoas, Cris, você não vai... Em setembro eu faço 25 anos de casada, né? Bodas e prata. Você não vai fazer... Não vou. Não vou, gente. Não, desculpa, eu faço festa. Eu vou só daqui ali. Eu vou daqui ali, acho que... Aqui, qualquer lugar pertinho, aqui, ó. Aí, eu assistindo, né, pro lado de dentro ali, eu parei pra... Aquele minutinho, assim, pra escutar, né, pra ouvir. E eu falei, gente, acho que eu vou. Acho que eu vou fazer essa troca. Acho que eu vou renovar tudo aquilo. É muito marcante. Eu vou escutar né? a minha história. Eu vou escutar tudo isso, né? Como eu conheci o Marcelo, como foi a nossa história, né? Nossas filhas, todo o encontro, o desencontro. É lindíssimo. É muito emocionante. Quando vem filhos juntos, né? Nossa. E é o que você falou, a gente trabalha com a emoção das pessoas, né? E a gente não pode errar. Não. Isso é fato, isso é fato, né? isso é fato. Isso é fato. Então, a gente não pode errar. E a gente tem que estar ali o tempo todo focado e, ao mesmo tempo, chorando e trabalhando e se emocionando e estando ali. Então, assim, isso é muito legal. E não tem problema nenhum em chorar. Né? Não tem. Mas o João, Porque se tivesse... Mas no começo, me culpava por não por chorar. Verdade. Eu achava um absurdo eu chorar. Eu não posso chorar, não tenho esse direito. Eu choro. Aí veio a pandemia e virou completamente a situação. Mudou A completamente. virada de chave. Hoje eu me entrego. Eu também. Tem que chorar, tem que rir, gargalhar. Eu vou rir, vou gargalhar. Na hora dos votos, principalmente, acontece muito isso. E eu tenho fotos icônicas, assim, né? Porque eu dependo, é claro, das lentes mágicas, né? Profissionais aqui, né? Mas eu tenho fotos lindas, eu gargalhando no altar. E eu acho o máximo isso. Sou Porque eu você não que fica tô muito ali. frio. Exato, João. É o grande diferencial. É o diferencial. Diferencial. Seu, Rafa, como é que você se mantém atualizado nesse mercado que recebe cada vez mais profissionais? E são bem-vindos, inclusive, porque há uma demanda. João, eu acho que assim, você não vai para um curso, fica lá numa imersão de 12, 24, 48 horas, uma semana que seja, e sai de lá celebrante. Eu acho que não é isso, de forma alguma. Existe toda uma bagagem por trás. Eu falo por mim, falo por você e tantos outros profissionais que a gente conhece. Claro que a gente tem que buscar nuances, que caminho que eu vou seguir, né? Qual que é a minha essência? Já fiz vários cursos que eu absorvi 50%, 20%, cursos que eu não absorvi absolutamente nada. Ou então assim, poxa, é por esse caminho que eu não vou. Sabe? Acho que... Pra ficar claro que não é aquilo. Pra ficar claro que não é aquilo. Não combina comigo. Não sou eu fazendo aquilo, né? E acho lindo quando outros profissionais fazem, mas não é a minha linha. Não é aquilo que as pessoas compram, esperam de mim. Então eu vou justamente dessa forma, analisando o mercado, aquilo que o mercado oferece. Vou lá, conheço, é bacana? Legal. Absurdo. Não é bacana? Ok, parabéns, é com vocês, não é comigo. Porque por vezes não faz sentido Não faz da sentido, sua não faz personalidade, da sua sentido. postura, né? O que eu falei, eu me sinto pequeno demais para dar uma bênção, né? Mas a gente quer uma oração. Ok, não há problema nenhum. E eu sempre deixo muito bem claro, eu sou católico, professo a fé dessa forma, mas isso não faz com que eu imponha a minha forma de professar a fé para os casais que estão ali. Tanto que a gente celebra casamento para casais, assim, das mais diversas vertentes religiosas. É católico com bandista ou sem. Que aliás, acho o mais desafiador, né? De todos, né? O casal é ateu. Poxa, e aí? Como você vai agir? E você age. E você faz.
Você tem que estar preparado justamente para aquilo. Perfeito. E com fotografia, Gustavo, porque aí o seu segmento é um segmento que essa atualização que eu pergunto para os demais profissionais é fortemente afetado por evolução tecnológica. Sim, sim. Né? São novos equipamentos e leitura de luz e tal. Como é que você se mantém atualizado no seu nicho? Tá. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre gostei muito de workshop, principalmente presencial. Então, eu tento me manter sempre fazendo de 1 a 2 ou workshop, ou mentoria, ou indo em congressos por ano. Então, esse ano, por exemplo, eu finalizei uma mentoria em dezembro, na verdade, mas em março eu fui para Brasília com um fotógrafo que eu admiro ainda, muito, e tem uma técnica muito interessante de luz. E agora, no final, na última semana de agosto, eu tenho outro em Araçaba da Serra, onde eu vou fazer uma parte mais de direção de casal, que eu acho que a gente sempre tem o que aprender. Né? Direção de casal? Direção de casal. Que seria a orientação do casal diante de uma câmera, não? Não, sim, mas assim, chega um momento que a gente se sente um pouco engessado no dirigir o casal. Dirigir o casal no sentido assim, que pose que eu vou pedir para ele? Perfeito. Eu gosto muito de uma coisa espontânea. Eu acho que o espontâneo... Eu também adoro. Eu falo assim, a fotografia, ela tem que ser bonita. O casal, ele te contrata, ele quer se ver bonito na fotografia. Mas no decorrer de 10 anos, quando o casal seleciona as fotos para um álbum, por exemplo, eu noto que as fotografias espontâneas, o sorriso, o choro, é muito mais selecionada do que só uma foto bonita. É engraçado isso, porque eles te contratam por uma coisa, mas aquilo tem muito mais significado. É a parte que eu mais gosto. E como que eu faço o casal se soltar? Se eu usar a mesma técnica durante 3, 4 anos, eu me sinto incompetente. Então, eu quero ver como os outros estão trabalhando, porque, como o Rafa disse, às vezes você absorve um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e você cria uma identidade onde você consegue entregar a foto bonita, a foto espontânea, e elas se complementam muito bem. Então, e atende os dois objetivos daquele casal, né? Sim. E você também passa não se sentir isso, que o que você está fazendo igual para todo mundo, porque não é igual. Mas tem as fotos posadas ainda. Tem. Elas são Aquela importantes. tá frente do bolo. Não, as fotos protocolares. As protocolares, elas existem. Isso. No casamento, a gente não tem muita... eu acho que a gente não deve dirigir muito. Porque vocês, por exemplo, quando celebram, traz toda essa emoção à tona. Mas pós-cerimônia, a gente tem uns 10 minutinhos que a gente faz um ensaio. Nesse momento, eu preciso ter uma expertise e entender o que o casal gosta, porque não é sobre mim, é sobre eles. Eu sempre acho que não adianta eu saber uma pose, uma luz incrível, se o casal não gosta disso. Ele quer uma foto sorrindo, ele quer uma expressão. Sabe, eu já vi muita modinha, TikTok ajuda isso, né? Fazer aquelas imagens posadas ou aqueles videozinhos, isso é muito mais para cinegrafista também, né? De repente parece que o casal não ficou à vontade de fazer aquilo. Até constrangidos, né? Os trends, né? Eu acho engraçado a gente estar falando isso, porque assim, cada um dentro da sua profissão, só que tudo é muito parecido. Porque o que eles estão falando realmente é essa criação da identidade, né? Que nem eu trabalho com comida, mas assim, não é simplesmente ir lá e servir uma comida. Né? Fato, isso do doce. Existe todo um doce que eles estavam comentando aqui nos bastidores, gente. Conheçam no cardápio de Venezuela. Exatamente. Olha que falha, desculpa, viu? Mas assim, existe toda uma... Qual é a taça que nós vamos apresentar? Né? Como vai ser colocado lá? Né? Como o cliente vai gostar? O cliente tinha tudo a ver com a questão da laranja, como a gente estava conversando nos bastidores. Então, é muito parecido. É muito parecido a criação da identidade, buscando, obviamente, referências, né? Que nós temos bufês aí em São Paulo, a nível... São referências, né? Porque a pessoa que chega ali para comer, ela come primeiro com os olhos. Isso a gente não tem dúvida. Ela olha naquela mesa, eu posto fotos nos finais de semana, a pessoa me liga na segunda-feira e fala, Cris, pelo amor de Deus, você quase matou a gente esse final de semana, né? Eu tava indo dormir com uma fome, de repente eu comecei a ver aqueles stories, aqueles reels, e eu comecei a ficar... E a gente faz isso. Você disse uma coisa muito interessante agora. Você sabe o que eu faço os meus bastidores? Exatamente porque eu sei que é isso que prende a atenção do casal. Isso. Por vezes ele vai consumir o meu trabalho,
porque ele tá interessado lá na mesa do bolo. Olha. É isso. Que eu mostrei no story. Então ele vai verdade. acompanhar até chegar no meu trabalho. Eu resisti Curioso muito. isso, né? Eu resisti muito. Eu sei. Porque eu tinha muita. Assim, eu sou muito boa no operacional atrás, né? Colocar a minha cara. Eu resisti um pouco. Mas eu conversando com a minha Cris, esquece isso. As pessoas não estão ali para ver um rostinho bonito, elas querem ver o que tá lá dentro. A floricultura chegando, como a flor tá, o celebrante estando. E o João faz isso com maestria, né? Faz. Tudo Aliás, que ele marca, eu reposto. Eu preciso tanto aprender a fazer isso, João. Não, isso mas eu aplaudo. É demais, gente, eu também. aplaudo. Fantástico. Eu hoje absorvi isso como parte da rotina. Eu chego uma hora mais cedo para fazer isso. Eu acho que eu vou me sentindo ambientalizado ali. E pertencente a cada um dos profissionais. E você Legal. sente a abertura de todo mundo? Todo mundo. Que legal. Aliás, uma abertura tão grande que às vezes eu já ouvi assim. O João, gente, não vou gravar nada hoje. Depois eu reposto tudo que ele vai fazer, então tá ótimo. Eu tô quase. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Falando, não deu tempo de eu postar umas coisas, mas o João vai me ajudar. Tá lá, postei. O bacana o que o João faz, e o que eu também procuro fazer, é marcar todos os profissionais. Sim. Eu acho que isso é legal. É um trabalho coletivo, né, gente? A gente não tá ali sozinho. Alimenta uma rede. Alimenta uma rede, é. E isso é legal. Dar crédito a quem merece crédito. Eu recebi um convidado aqui uma vez, ele me disse, João, tem vídeos lindíssimos dos casais. Por que você não picota o vídeo e vai postando uma vez por semana tal? Eu falei, primeira coisa, eu não comprei aquele vídeo. Aquele vídeo não é meu. Segunda coisa, é um trabalho autoral. Eu não vou editar, vou colocar um filtro numa foto que já foi tratada. Eu não vou picotar um vídeo que já foi editado por alguém, que já foi escolhido as imagens, os takes e tal. Então, eu não altero, não violo conteúdo de ninguém e não posto nada sem marcar, sem crédito. Que alguém tirou aquela foto. Exatamente. Alguém fez. Então, acho que é isso. Marcar é um respeito. É um respeito. É um respeito muito grande. Às vezes eu reposto foto de 2, 3 anos atrás, mas eu faço questão de colocar lá @Gustavo, @Zarzuela, quem quer que seja. É isso. Tanto que eu tenho uma relação, né? Quando eu mando o questionário pro casal responder e tudo mais, gente, tô dando um spoiler do meu trabalho aqui, como que eu faço? Mas eu peço uma relação dos fornecedores que vão estar com a gente. Até pra gente ter um diálogo, pra eu saber quem vai. E às vezes, dependendo de algum detalhe da cerimônia, eu preciso de uma música diferente, eu preciso saber como vai ser o cortejo de entrada. Então eu tenho que ter esse contato com todo mundo ali. Com todos os envolvidos. Não, legal. Quer comentar alguma coisa, Gustavo, sobre essa questão? Então vou colocar aqui na mesa o nosso primeiro quadro. É o quadro Me Conte Uma História. Eu começo uma frase, vocês continuam. Vou começar contigo, Cris. Eu quero ouvir um sufoco que você já passou. Nunca me esqueço do dia em que... Nossa, ali teve tantas histórias, hein? Uma que você pode contar. Bom, não, eu posso contar quase todas, né? Também. A gente já tá roendo um. Gente, começar comigo foi brincadeira, hein? Vocês saíram Já do vão lucro. pensando. Vocês saíram do lucro Já vão agora. pensando. Bom, vamos lá. Dentre muitas, né? Uma que veio na minha cabeça agora, há muitos anos, quase a inauguração do Salão de Baixo, ali no de Campo, né? Ele foi 4 anos após o contemporâneo. Na verdade, era para ser uma churrascaria e diante dos pedidos para tanto, né, evento, a gente falou, vamos inaugurar então como salão de evento, né, e vamos embora. Foi a decisão mais assertiva que nós tivemos. E a gente tava fazendo, a mãe de uma aniversariante veio para mim com toda uma, né, um entusiasmo, né, uma fantasia em volta. E aí ela falou, Cris, eu quero um bolo, eu quero o bolo. Pra minha filha, tá? Eu quero o bolo, entende bem, o bolo. Tá bom, eu entendi o bolo. Tá, vamos fazer o quê? 5 andares? 5 andares. Só que assim, ela entendeu 5 andares de 1,80 m. Eu, na época, entendi os 5 andares normal, que é o que usava, né? 5 andares, 1 metro de bolo, né? 1 metro. Tá. Que já é grande. Mas enfim, era tudo pensado ali pra dar aquele impacto, Imponência. Né? Exato. Bom, chegou o dia da festa e tal, 3 horas da tarde, chegou o bolo. Né, um fornecedor fantástico, tal, colocou o bolo lá. Eu escutei um grito do meu nome. Cris! Ecoou lá no hotel, assim, mais ou menos. Né? Falei, nossa, deu um gelo em mim. Assim, eu falei, bom, tá tudo bem. Porque a pessoa, ela é bem assim, né, de conversar. Não foi isso que eu pedi. Eu queria um bolo que a minha filha saísse de dentro. Eu queria um bolo 3 vezes maior que... Falei, tá, calma. Foi um sufoco, né? Falei, calma, a gente vai resolver. Calma, não, eu tô aqui pra resolver. Né, calma. E
Liguei pro meu marido chorando, né? Falei, viu, falta 4 horas pro evento. Tipo, a pessoa quer o bolo de 1,80 m. Onde eu vou? Ele falou, calma, eu tô indo aí. Falei, não tem nem onde eu colocar esse bolo, porque não cabe no meu carro esse bolo. Ele falou, tô indo aí com a caminhonete. Não cabe em carro nenhum, gente. Eu tenho 1,82. Não, ele foi com a caminhonete e tal. E na época eu lembro que eu fui pro escritório, no salão lá e tal. Eu falei, me surgiu, assim, foi Deus, a Maria Gláucia. Pessoa que não tem como não, né? Todas as honras a Maria Gláucia, que já não está mais entre Maria nós. Gláucia, infelizmente, mas era uma fantástica, não tem nem o que falar da Maria Gláucia, né? Eu liguei pra ela, falei, Gal, me ajuda, eu tô com um problema monstro aqui e tal. Ela falou, Cris, traz o bolo e me dá 2 horas. Falei, tá bom. Levei o bolo. Tipo, eu lembro, eu fico até emocionada de falar, porque a Maria Gláucia foi uma pessoa que naquele dia ela me salvou desse sufoco, né? 2 horas depois ela me ligou, ela falou, pode vir buscar o bolo. Eu falei, não é possível, ela não deve ter feito, né? Ela fez alguma coisinha ali. Quando eu cheguei lá, o bolo tinha 1,80 m. Impressionante. Ela estava resguardada por alguma coisa que ela já havia preparado. Eu não sei, ela pegou o isopor que ela tinha, ela pegou uma pasta americana, ela trabalhou, ela fez, ela colocou o azul. Eu não sei o que ela fez, porque ela trabalhava com maestria, né? Temos vários hoje também, mas a Maria Gláucia também, naquela época, era ela, né? Eu acho que ela foi o começo de tudo, né? Quando se fala hoje em... Grife, Maria Gláucia. Era uma grife, Maria Gláucia. E aí eu trouxe o bolo, e quando a cliente olhou, a mãe olhou aquele bolo, falou, não acredito que você fez isso. O que você fez, né? Falei, eu fiz. Deus fez, a Maria Gláucia fez, que Deus a tenha. E tá aí. Então, assim, até hoje, eu encontro essa mãe, né? Ela, amiga minha, ela fala, Cris, ela conta essa história, a gente chorou, deu risada, agradeceu. E foi um sufoco que deu certo, né? Ainda bem, porque a né? gente tá ali pra isso também, né? Pra fazer dar certo. Eu tô muito grato por você ter contado essa história, porque eu não tive tempo de trazer Maria Gláucia aqui. Maria Gláucia faleceu durante uma gravação desse podcast, ela estava na minha lista, mostrei a lista aqui para eles, os bastidores de pessoas que eu quero trazer, não tive tempo de trazê-la. E ao final de uma dessas minhas gravações, nós conversando aqui, nós vimos que ela havia falecido durante o programa. Mas é uma reverência, É uma reverência. É uma homenagem. Que é um foi uma grande que... perda, mas assim, a história, o legado que a Maria Gláucia deixou foi muito grande. Foi aquilo que a referência Maria Gláucia, como você disse, a grife, ela e a pessoa da Maria Gláucia, né? A simplicidade, a conversa, é fantástico. Só pelo que você relatou pra gente, né? Quem não conheceu já sentiu a grandeza dela, isso é fato. Rafa, nunca me esqueço do dia em que... A pessoa já tá rindo, gente. Nem contou a história. Não, na verdade foi algo trágico. Não, foi trágico. Uma madrinha passou mal no meio da cerimônia, né? Cerimônia das areias. Eu tinha acabado de chamar o casal para colocar ela e o marido para colocar as areias. Ela entregou o vidrinho vazio nas minhas mãos. E ao invés de retornar para o local de origem, né, do que o casal estava sentado, ela parou na frente ali do altar e começou a girar em si. Ela teve uma crise epilética. Até que foi ao chão e desmaiou, né? E aí o noivo, o irmão dela, disse, olha, minha irmã já tem uma crise, já sofre disso há um bom tempo. E em momentos em que ela fica emocionada demais, ela passa mal. Nossa. Aí o marido dela e mais um outro convidado ajudaram a retirá-la dali, mas ela ficou... A cerimônia parou por pelo menos uns 20 minutos. Até todo mundo ter certeza de que a moça realmente estava de acordo. Ela voltou ou ela continuou girando igual um fiel? O que aconteceu na sequência? Ai, João, eu não queria rir dessa história, João, pelo amor de Deus. Foi assim que foi lançada a plataforma 360. Você tá sabendo? Não, deixa Ai, João. Ai, meu Deus, pior que eu não queria rir. Não teve jeito. Não teve como. Gente, mas situação, ela Rafa, ainda não passei por isso. Ela não voltou mais pra cerimônia. Mas quase, nós Achei quase passamos. Por isso. Ele tá falando uma coisa que eu tô lembrando bem. Eu também. Aí o pessoal dá aquele, né? Leva uma bala pro noivo. Aí o bombeiro, não, minto. Cris, tem sal. Vai lá no buffet, pega sal pro noivo. O noivo tá passando mal, a noiva não vê. João, eu nunca me esqueço quando. Pega sal. Eu tô indo pegar o sal, o bombeiro não pega sal. O segurança, o pessoal que fica, né, bombeiro? É o... Da segurança da enfermagem, pessoal, né, que vem que cuida. Não pega sal. Porque se ele tiver nervoso e a pressão subiu e você der o sal, daí você vai matar o noivo de vez. Eu falei, tá, então eu faço o quê? Ele falou, dá uma bala. Eu falei, mas se tiver baixa, é a bala baixar mais ainda. Ele falou, bom, então dá água. Então, e o João lá, né, todo mundo aquele sufoco. Eu falei, vamos eu posicionei a história desse noivo que nós tivemos, minutos, ele fazia assim, né, Cris? Com a mão. Foi ficando aí bonito. ele falava assim, eu vou cair. Eu vou cair. Aí ele falava. Ele verbalizou. Isso. Ele entrou, se posicionou, os pais, né, tal. Aí ele falava, eu vou cair, põe a mão no bolso, não sei o que, sentar, não. Aí eu me posicionei atrás dele,
Esperei ele cair. E se ele cair, alguém vai ter que pegar. Só tava a mãe da noiva do outro lado, né? Coitada, ela não ia aguentar segurá-lo. Aí o cerimonial todo ali em volta, juntou aquela monte de gente em volta, os fotógrafos ali. E aí alguém perguntou pra ele, você precisa de um tempo? Ele disse assim, eu preciso de 5 minutos. Começou. Tananana, tananana, Não Precisa de tinha 5 mais. minutos de ver a marcha? Não deu tempo. Não dava tempo. 5 minutos não deu tempo de chegar lá, os 5 A minutos. informação. Entendeu? E foi um sufoco, né? Foi Um bom sufoco, né? Ali eu achei que ele fosse cair. Mas ele casou. Casou, se foi ficando à casou. vontade. Aí deu certo. Tava muito grato no dia seguinte, mas nunca ninguém caiu comigo até agora. Não, essa foi marcante. Eu Nossa. também não lembro de gente cair, não. Ainda bem que não derrubou o vaso de areia. Ainda bem, porque Ainda bem que senão pode- tragédia. Também. Veio Aí a não ia conseguir resolver. plataforma 360. Foi legal, foi legal. Gustavo, nunca me esqueço do dia em que... Eu não tenho muito sufoco, graças a Deus. Que assim. bom. Mas tem uma história até engraçada, assim, de sufoco, que a Adriana, minha noiva, quando a gente, no início, né, do namoro, ela queria ir para os casamentos. Eu quero ir para os casamentos. Todo mundo que não trabalha no evento, ele tem uma visão só poética da coisa. verdade. Isso, E aí eu falei, tá bom. Falei, qualquer dia a gente alinha um que dê pra você ir. E ela foi em um comigo, onde o meu assistente não ia poder, só o assistente de iluminação não poderia ir, né? E ela foi comigo. Foi na Basílica, em Araras. E era da filha de uma cerimonialista, que também indica bastante. Então, a gente sente uma responsabilidade, não que seja tão diferente, mas parece que tem uma pressão a mais, né? E aí eu falei pra Adriana, olha, então, finalizando a cerimônia, eu vou sair com um casal, fotografando a saída deles, você sai pela lateral, com esse flash, deixei um equipamento na mão dela, pra gente fazer um ensaio, que o casal quer fazer um ensaio na própria praça ali da Basílica, ao lado da Basílica. Depois a gente vai pro salão. Tá bom. Ela saiu e foi o erro meu de não ter comunicado a ela de pegar a mochila com o restante do equipamento. A gente saiu, fizemos o ensaio. É rápido o ensaio, mas o pessoal da Basílica, eles querem fechar a igreja. E aí, a hora que eu falei, olha, volta ali pra pegar pra mim. Ela falou, como? Eu falei, como assim? Ela falou, tá trancado. Fecharam a igreja. Fecharam a igreja. Então, assim, eu ando com duas... Eu falo que eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas, com a preocupação de tudo dar certo, né? Eu já ando com 2 câmeras, eu ando com bateria e cartões no bolso. Todo plano B. E eu tenho uma bolsa de backup no carro. Então, assim, foi um sufoco ali, mas eu tinha essa proteção ali. Eu tinha um plano B no E você carro. não conseguiu recuperar naquela noite? Não. Aí a gente foi pro salão, fizemos a festa e tudo mais. E daí, eram umas 3 horas da manhã, quando acabou. Eu fui pra casa, tomei um banho, eu não consigo dormir antes de descarregar as fotos. Descarreguei todas as fotos, tomei um café e voltei pra igreja. A missa da cerveja. E aí peguei a bolsa e a bolsa, graças a Deus, estava lá. Disse que quem tava na praça naquela hora falou assim, esse é fiel, hein? Às 5h30 da manhã tá indo Tava na missa. orando. Olha, que devoto. Cris, sempre dou risada quando me lembro. Olha... Já pensem. Ele foi falando, eu fui lembrando do sufoco. Agora, da risada, eu não parei pra pensar, porque lembrei de um buquê que ficou trancado no carro e tal. Gente. Teve um sufoco desse também. Mas sempre dou risada quando eu me lembro de realmente... A gente passa por isso, né? Eu não lembro agora de um momento, mas eu sempre tô dando alguma risada. A gente tá conversando, de repente, ali a gente lida com pessoas. E pessoas fazem a gente rir o tempo todo, graças a Deus, né? Então... Tá vindo na minha cabeça agora um momento, mas... Poxa vida, tem muitos. Se você lembrar de algum, Eu entro no meio, você fala. Deixa eles falando uma referência Que deles vem um e aí vai vir, insight. que nem agora veio, né? Do buquê, do sufoco. Deixa eu contar 2. Ah lá, pronto. Pode ser. Já Tem deu tempo muito do programa, monte. lá, ó. Deixa eu contar 2 rapidinho. Um deles, eu ainda era cerimonialista, tá? Eu também trabalhei nesses bastidores ali. eu também. Inclusive, já organizei casamento lá no Zarzuela também. Mas eu tava na porta da mesma basílica, lá de Araras. Noiva prestes pra entrar, a noiva ia entrar com a mãe. A noiva vira pra mim e fala assim, Rafa, tô achando que meus seios estão um tanto baixos. Você me ajuda? Como Falei, assim? o que eu faço? Não, põe a mão e põe pra cima. A minha sorte, que eu nunca ando sozinho, né? Pelo menos na época, né? Na minha equipe sempre tinha uma mulher comigo ali. Aí eu falei, por favor, ajuda aqui.
Aí ela deu aquela ajeitada. Foi lá e deu aquela ajeitada, né? Como é que se ajeita? Por dentro? Então, não Acho sei, que sim, acho né? que sim. Coloca por Como aqui, que é o nome ó. dele? É Lib? Como que é o nome? Lib, É. A gente tinha que dá uma puxar o Lib pra ajuda dar ali, aquela né? coisa. Já pensou, gente? Eu olhar pra cara do noivo e falar assim, eu fui o último cara que colocou... Não, para! Desculpa, não dá. Deixa o fotógrafo clica nesse momento. Não, o fotógrafo não vai resistir. Tinha fotógrafo na época. Tinha fotógrafo junto ali, tá? Cada situação. Foi terrível. Eu imagino. Obviamente que eu fiquei Uma saia roxo. justíssima na porta da igreja. Obviamente que eu fiquei roxo, vermelho, de todas as cores possíveis quando ela me fez aquele pedido. Mas aí veio um insight rapidinho pra... E também o minha sinal de assistente confiança resolver. dela em você. Não, né? isso é claro, né? Isso é muito legal, de uma certa forma muito bacana, mas, né, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, um pouquinho hilário, né? E a segunda história? 2 é um pum. Como assim? De quem? Então, não foi meu. Pronto. As alianças entraram. Gente. Aí, casal trocando as alianças, né? Eu fui pro noivo, falei as palavrinhas pra ele poder repetir. Tava indo pra noiva, aí veio o barulho. E era em São Paulo, num restaurantezinho minúsculo, era um mini wedding, né? Isso foi final do ano passado, um mini wedding. E assim, tinha pouquíssimos convidados. Quem foi? O garotinho que entrou com as alianças. Sabe aquela história de segurança das alianças? E ele tava ali. Só que na hora que ele fez, todo mundo olhou pra ele. Não teve como ali, né? E a mãe ainda gritou o nome dele, né? Pra repreendê-lo. E o garoto envergonhado, né? Aí E foi todo só mundo gargalhada, gente. Foi só gargalhada, não tinha como, né? Poderia ter passado despercebido, mas ele se denunciou e todo mundo foi junto ali. E ela acusou Ela o acusou. golpe. A noiva não parava. A noiva não parava de rir. A noiva não parava. Imagino. Porque Eu adorei essa. Nunca apareceu um pum aqui nesse quadro. Então, primeiro não foi um pequenininho, tá? Foi assim que todo mundo achou que era noivo, né? Não uma criança. Não tinha né? música naquele momento. Não tinha então música. ecoou lá no restaurante. Foi lindo. As coisas quando acontece justamente quando para toda para a música, tudo. né? Aquele silêncio. Passou um anjo, Foi exatamente na transição que eu faço pra ir até a noiva com o microfone. Foi nesse momento, nesse instante. aconteceu. Tava tudo guardado. Preciso. Tava preciso. guardado. Gustavo, sempre dou risada quando me lembro. Vamos lá, teve uma situação uma vez, no começo, quando eu trabalhava para outros fotógrafos, eu estava como freelance fazendo um casamento em Leme. E era uma cerimônia, acho que às 17, se eu não me engano. E a gente estava na igreja, já tinha fotografado a decoração e tudo mais, e estava pronto para começar a cerimônia. A porta da igreja estava fechada para que começasse a entrar o noivo e tudo mais. E entrou um fotógrafo. Clicando, assim, desesperado, a decoração, a da igreja e tal. Aí ele chegou próximo da gente, olhou a gente lá e falou assim, como que é o nome do casal? Não era. Isso já aconteceu. O nome do casal. Ele falou assim, ou eu tô na igreja errada, ou é o outro horário, eu não sei. Ele errou. Ele entrou desesperado. E você olhando, quem é essa pessoa? A gente, tipo, olhando o que o cara tá fazendo. E se ele entrou desesperado lá, porque ele já tava atrasado. Já tava atrasado, provavelmente. Outro. Então assim, a gente, até hoje, eu queria muito saber quem que é ele pra saber se deu certo. Gente, mas se denuncia aqui, você que está assistindo esse programa. Você sabe que é você. Conta pra gente. Nós sabemos o que você fez no verão passado. Foi muito, eu acho muito engraçado, assim, porque, imagina o cara, a hora que ele olha que ele não tá no casamento certo. Já aconteceu isso no salão. gente. O cara chegou a tirar algumas fotos e dele percebeu também a presença de um outro fotógrafo. Ele falou, acho que eu não tô no lugar certo, né? Não deve ser aqui, deixa eu olhar aqui no meu... Aí ele olhou, ele falou o nome pra mim, eu falei, não é aqui, né? Esse outro espaço é um pouquinho mais pra frente, né? Um pouquinho mais pra lá. Cerimônia pronta, Ele já tava errou. lá certinho, arrumadinho, alguns convidados já chegaram, de repente encontrei chega um senhor com uma bíblia na mão. Era um pastor, que também foi no lugar errado. Aí eu falei, perguntei pra assessora, né? Escuta, vai ter um pastor na cerimônia também? Que pode acontecer, né? Mas não, ele também tinha errado o local da cerimônia. Gente. Aí ele perguntou o nome do casal, eu falei, não é esse casal aqui. É outro lugar. Outro lugar. Vou voltar daí. Sempre me emociono quando me lembro. Ó, Ai, que bom. eu me emociono Começou com muito em ele. votos. Os votos, quando são assim, o casal realmente se dedica a contar a história dele, tudo, eu acho muito bonito. Eu gosto muito de senhores, sabe assim, vovô, eu acho que é muito emocionante. Teve duas situações, uma o Rafael Faria ainda que celebrou, que é da Suzana com o Gabriel. E a mãe da Suzana, ela estava muito emocionada com o casamento da filha. Ela não via a hora da filha casar, de toda a festa e tudo mais. E ela descobriu que ela estava doente, era uma doença mais grave e tudo, e ela falou assim, Gu, a gente vai antecipar alguns meses a cerimônia religiosa para dar tempo da minha mãe ver.
E mesmo antecipando, não deu tempo da mãe ver. Ah, que pena. Então foi bem triste. A gente fez a cerimônia religiosa só e depois, alguns meses depois, a gente fez uma celebração conforme ela havia sonhado e tudo mais. E um momento que o Rafa faz o casal falar com os pais e tudo mais foi muito emocionante, assim. Foi um dia que eu chorei. E para mim foi emocionante porque eu também conhecia a Carmen, né? A mãe da Suzana. Conhecia a família e toda a história que tinha por trás de tudo aquilo, né? E acho que já respondendo, não sei se você vai completar alguma coisa, mas para mim esse é o momento mais emocionante mesmo, né? Esse momento da entrega, né? Desse agradecimento dos filhos para os pais. Acho que não tem momento mais emocionante, mais marcante, ainda mais quando tem uma situação, infelizmente, como essa, né, Gu? Sim. Que depois da pandemia ficou ainda mais frequente. Ficou mais frequente. E aí, assim, é o pai que não pôde ver a filha se casar, é o avô, a avó que não pôde ver a neta se casar, é um pai... Alguém que patrocinou com o vestido, né? Que foi para ver a primeira prova do vestido, de repente veio a pandemia e acabou levando essa pessoa. É triste. Mas esse é o momento, assim, mais emocionante. Foi muito marcante. Foi muito bonito mesmo. Inclusive, eu tenho uma foto onde são pedaços, fragmentos, assim. Tem um pedaço do vestido, a mão do pai muito tensa e um pedaço não, a parte da cadeira onde tem uma flor em homenagem à mãe. É uma foto que eu falo que não tem ninguém inteiro aparecendo nessa foto. Tem muitos elementos ali que contam uma história onde você vê o pai tenso, você sabe que tinha a presença da mãe ali e era um casamento por conta da... Então, assim, é uma foto muito forte. Ela foi, inclusive, premiada. Foi uma foto que foi premiada. E a Suzana, quando ela ficou sabendo, ela ficou muito contente, porque... Aquele sentimento que carrega, né? Aquela imagem. Eu falo que às vezes você não precisa mostrar tanta coisa para ter um significado tão grande, né? Então, assim, esse casamento foi muito emocionante mesmo. Rafa, sempre me emociona quando me lembro. Mas acho que eu já falei, João, é isso. São esses momentos da entrega, né? Esse momento em que os filhos estão agradecendo ali aos pais. Quando tem essa lembrança de pessoas que já não estão mais presentes. Na cerimônia cabe isso, né? Porque eu costumo dizer que a cerimônia, quando ela é personalizada, ela fala sobre a trajetória de um casal. E a trajetória de um casal passa também por essa montanha-russa de emoções que é uma vida a dois. Então tem os seus altos e baixos. É tudo um processo de reconstrução, de construção. Né? Então eu estou ali justamente para narrar isso. Claro que em alguns casos eles falam, Rafa, a gente não quer chorar tanto. Pega leve, mas fala, porque eu preciso homenagear essas pessoas. São esses momentos de emoção. Cris Porreca, sempre me emocionam quando me lembro. Além de tudo que eles já falaram, né? Que realmente isso, né? Que eles falam, principalmente quando não tem aquele ente querido, um pai, uma mãe, que já não tá mais ali para ver aquele momento. De fato, é muito emocionante. Esse retorno da pandemia, que nem eu falei daquele casamento que eu via a santa, via as pessoas e via aquela celebração do amor novamente, eu me emocionei bastante. E o aniversário da minha filha de 15 anos, né? Eu fiz das duas, minha de 1 ano e a de 15. E a de 15, o pai, no começo ele meio envergonhado, meio resistente, né? Não, calma, não vai pôr aquela música, não vai pôr música nenhuma, porque eu não vou dançar. E na hora que foi colocada a música, que os dois se abraçaram ali, a minha filha de 15 e ele, meio que eles esqueceram que estava em público, né? Porque um se encaixou no outro ali e começou a chorar, ele, né? E ela também, pai, eu te amo, obrigada. E eu comecei a assistir aquilo, comecei a chorar. Foi, então, assim, muito. Hoje eu vejo a filmagem, que ele falou, traz tudo de volta que eu senti naquele momento que eu vi minha filha, né? Ali abraçada com ele. E foi muito emocionante. Graças a Deus, todo mundo da minha família estava ali para poder ver esse momento. Para presenciar aquilo e viver aquilo. Já que a gente está falando aqui, Cris, a sua experiência, o que você diria hoje que é a maior dificuldade do seu ramo? Olha, na verdade, a dificuldade do meu ramo hoje, eu acho que está das pessoas realmente aceitarem essa volta, sabe? De fato, assim, tem pessoas que vão no salão e falar, não, mas não é tão importante a festa em si. Não... Eu falo, não, gente, a festa vamos celebrar o amor. Ah, não, mas pode ser uma coisinha mais simplesinha. Qualquer coisa, vai. Só pra gente... Eu falo, não, gente, não é qualquer coisa. Nós passamos por um período tão difícil, que eu acho assim... Eu entendo que o personalizar, né? De repente você fala, poxa, mas eu não tô na minha cabeça de fazer um negócio... Não, mas assim... Eu acho que isso é muito difícil. Às vezes, essa resistência, as pessoas realmente
celebrar aquele momento, o amor, achar que a festa ela tem que voltar. Que nem ele falou, nós aqui, os brasileiros, eles são muito, né, de fazer a festa. Então, aí você pega um pessoal que é mais... Quer fazer porque... eu vou fazer porque a minha mãe queria, mas assim, eu não tô com aquela... Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande, sabe? Rafa, você... Uma dificuldade. Medo de ser cancelado com essa resposta agora. Mas, dificuldade, eu não gosto de negociar preço. Acho que a minha dificuldade talvez seja essa, sabe? Quando começa o leilão. Eu quis ser mais delicada do que você, mas entra nisso, entendeu? Direto. Faz qualquer coisa. Eu tenho uma bagagem, jornalista, apresentador, toda uma história que eu associei, né? Coloquei à disposição para poder celebrar para os casais ali. Me preparo com cursos, leio muito, assisto muito vídeo, vejo muito celebrante. Vejo muito mesmo, né? Não no intuito de copiar, mas realmente de absorver, de entender os caminhos. Para buscar referências. Não dá para negociar. Não dá pra ficar abaixando o valor ali. E às vezes as pessoas chegam em você e falam assim, por exemplo, não, mas é assim, é meia dúzia de palavras, coisinha boba. Meia dúzia de palavras. Tá, mas pra meia dúzia de palavras, pra meia dúzia de palavras eu tenho que sair da minha casa, tomar banho, não vai fazer terno e gravata, sapato engraxado, pegar a estrada muitas vezes de 1 a 2 horas. E você estará lá, independentemente do que aconteça naquela cerimônia. Isso no dia, né? Fora todo o preparo antes, né? A entrevista com o casal, sentar, montar a cerimônia, imaginar aquele momento. Não, gente, mas assim, se fala meia dúzia de palavras, as pessoas vão falar o que aconteceu com o Rafael, o que aconteceu com o João. Eles vieram trabalhar entorpecido, porque eles não é o padrão deles. Eu não sei entregar menos. Não é o padrão. É o que eu falo, mas vocês me pediam um padrão Zarzuela, diminui, põe pouca comida. Vai. Eu falo, não, gente. Não é assim. Não é assim. Gustavo, você. De dificuldade, realmente quando o casal, ele vem até mim, mas ele não sabe, ele não entende o significado, a importância do trabalho. É como ela disse, dele vir contratar porque precisa ter um fotógrafo para registrar. Então aí entra a negociação de preço, entra várias situações que é desgastante. Eu acho assim, você não é obrigado a fazer nada. Mas você vai fazer, faça com sentimento, entenda. Uma entrega. Isso permita, então, ouvir o profissional e tenta absorver, identificar se aquilo é para você ou não. Porque tem profissional para todo mundo, né? Exato. Não é? Eu acho que é mais isso. Então, assim, entra numa situação bem delicada de você ter que ficar argumentando, explicando e justificando o porquê que você cobra isso, o porquê que você cobra aquilo. Então, tem várias situações. Eu acho que é mais nesse uma resistência. Sentido, Finalzinho do programa, bem objetivo, uma dica de ouro para quem está começando no seu ramo. Persistência. Tem que ser persistente, estudar muito, tenta trabalhar para outros fotógrafos para ver se é aquilo que você quer, porque não tem espaço para você arriscar. Você não pode arriscar no sonho de outra pessoa. Então, acho que primeiro vá trabalhar com outros, estude, seja persistente, as coisas não vêm do dia para a noite. Futebol, a gente sabe que é chutar para fazer gol. Eles treinam todo dia. A gente tem que treinar todo dia para ter uma excelência, sabe? Muito bom, Gustavo. Rafael Faria, dica de ouro para o novo celebrante. Estude, fale com amor, faça por amor, o dinheiro é consequência. Muito bom. Cris Porreca, quem pensa em começar no seu ramo precisa? Paciência, persistência, amor. Não perder a essência, né? Buscar referência, buscar estudo. Realmente se atualizar todo o tempo. O médico, né? Pode estudar o resto da existência. Enquanto você estiver ali dentro, sem nenhuma arrogância de falar, não, mas aqui já chegou a margem, tá tudo certo, não precisa de mais nada. Então, uma pessoa que começar hoje tem que ter muita paciência, muito amor no que faz, muita humildade, muita... Né? Você trabalha com... As pessoas, às vezes, chegam ali cansada, chega do trabalho, tem que ver isso agora. Às vezes, você tem que acalmar a pessoa. Calma, vai ser legal, vai ser bom. Mas já acabou todo o meu dinheiro, já acabou, não tem mais nada. Já foi... Bom, minha mulher falou que era tanto, já foi 4 vezes mais. Calma, gente, calma, vai dar certo. Cris, gratidão imensa pela presença aqui no programa. Fiquei muito lisonjeado com a sua vinda e desejo muito sucesso para você e sua equipe maravilhosa de Zarzuela. Obrigada, querido. Eu fiquei extremamente lisonjeada. No começo ainda falei pra você, João, acho que não. Mas eu realmente amei. Fantástico. A energia aqui é muito gostosa. Não dá vontade de ir embora. Tô triste, né? Não dá pra gravar mais um pouco? Uma hora, mais uma hora. Eu já parei de prometer a parte 2. Então, você falou, né? Rafael Faria, obrigado, Rafa, pela presença. João, eu agradeço. Por todos os
caminhos abertos. Cara, por sabe que eu tenho você. orgulho de você, viu? E é recíproco. Demais. Não falamos, gente. Casamento no Luciano Huck, casamento de famosos, tinha muita na Arena coisa, né? Corinthians. Olha só. Tem história pra Tem contar. que ter a parte dois. Nem contei aqui que você roubou um entrevistado meu. E roubei. Ah, é verdade, lá atrás. Roubei. A gente era Ai, repórter ainda, isso é história pra outro Isso podcast. em 2005. Não lembro. Lá atrás. Não lembro. Eu não tinha cabelo João, branco. esse trio vai ter que voltar. Eu sei que você não promete, mas a gente vai ficar nessa Vamos esperança, voltar. A não gente vai é? gravar uma segunda parte Tem na muita sequência. história. Nossa, tem parte Obrigado, 2. Rafa. Gustavo, obrigado, viu, por ter Imagina. vindo. Eu sei que você tá lá equilibrando os seus horários, uma questão familiar. Obrigado Imagina, por ter vindo. eu agradeço. Foi um grande prazer, assim, e realmente passa muito rápido. Passa. Eu não imaginava que passava tão Eu rápido. também. assim. Muito bom. E muito prazeroso. Passa rápido quando rende. Eu avisei a vocês para ficarem de olho nesse trio. Agradeço a presença de todos vocês aqui e vocês que nos acompanharam. E fiquem de olho, porque por esta mesa passarão outros profissionais tão interessantes quanto eles. Até o nosso próximo programa.